Fala galera, eu sou o professor Thiago Luiz, professor de Física. Nós vamos resolver aqui uma questão da prova do Enem do ano passado. O tema da questão é sobre um dos princípios da hidrostática, especificamente o princípio de Pascal. Acompanhe aí o enunciado. Bom pessoal, resolvendo esse problema aqui, a gente observa o seguinte. Bom, aqui o problema basicamente trata sobre o segundo princípio da hidrostática, que é o princípio de Pascal, em que ele diz o seguinte: quando você tem um fluido em equilíbrio, toda vez que você produzir qualquer tipo de acréscimo de pressão sobre esse fluido em equilíbrio, o que acontece é que esse acréscimo de pressão vai se transmitir integralmente para todos os pontos desse fluido. Então a representação básica que a gente tem desse princípio é uma aplicação, a mais utilizada das aplicações do princípio de Pascal, que são as prensas hidráulicas. Então aqui eu fiz uma representação esquemática genérica de tudo que pode acontecer com esse tipo de problema. Então a gente tem aqui dois exemplos, dois pistões com áreas diferentes, A1 e A2. E o que a gente observa aqui? Toda vez que você aplicar uma força F1 nesse lado aqui, que tem uma área menor, o que vai acontecer é um acréscimo de pressão nesse ponto do fluido, que vai se transmitir a todos os demais pontos desse fluido. Então, pessoal, o que vai acontecer? Na realidade, como essa área A2 ela é maior do que a área A1, a gente diz que ocorre uma multiplicação de forças nesse caso. Porque, veja só, quando você tem ou calcula o acréscimo de pressão sobre esse ponto do fluido, você tira a seguinte relação: F1 sobre A1 obrigatoriamente será igual a F2 sobre A2. Esse F1 sobre A1 é o acréscimo de pressão nesse ponto, e o F2 sobre A2 é o acréscimo de pressão sobre esse ponto. Então, esse é o princípio básico que a gente tem de Pascal, que representa especificamente o princípio de Pascal. Então, indo agora para o nosso problema, o que a gente sabe? A gente quer saber qual força devemos aplicar nesse pistão aqui para que você consiga elevar com velocidade constante um sistema constituído por uma cadeira de rodas, um cadeirante e a própria plataforma. Pessoal, olha só o que vai acontecer. Se você observar bem, você pode determinar essa relação através do seguinte procedimento. O problema fala que a área A1 ela é 5 vezes menor do que a área A2. Então veja só o que a gente vai fazer. A força F1, que é aquilo que nós queremos determinar, sobre a área A1, que eu vou chamar de A, certo? Vai ser igual a essa força F2, que representa, na realidade, o peso total dessa plataforma. Ou seja, o peso total seria o peso da própria plataforma, mais a cadeira de rodas, mais o próprio cadeirante. Então, a ideia é você perceber que como essa plataforma vai se movimentar com velocidade constante, isso significa que a força que o ângulo, ou essa força F2 produzida pelo fluido, tem que ser igual a essa força peso da própria plataforma. Então aqui a gente vai dizer que essa força F2 é o produto M vezes G sobre essa área A2, que é 5 vezes maior do que a primeira área. Pessoal, veja só o que vai acontecer. Você simplifica essa área com essa área, e aí você tem aqui o somatório das massas. Você sabe que esse somatório de massas, de acordo com o enunciado, será de 100 kg, certo? Cadeirante, mais a cadeira de rodas, mais a plataforma, vezes a aceleração da gravidade, 10 sobre 5. E aí, finalmente, nós descobrimos a força necessária nesse pistão, no caso que aciona a bomba, que terá que ser uma força de 200 N. Então, basicamente, o que a gente tem nas prensas hidráulicas é exatamente esse tipo de comportamento. Ou seja, através de uma força relativamente pequena que você aplique, você consegue sustentar objetos muito mais pesados. Nesse caso aqui, como a diferença entre as áreas é de 5 vezes, naturalmente a diferença entre as forças, ou a razão entre as forças, também vai ser igual a 5. Então você percebe que num sistema geral, quanto maior for a razão entre as áreas, maior também vai ser a razão entre as forças. Tranquilo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Continue compartilhando aí, continue curtindo nossos vídeos, que em breve nós estaremos com mais uma questão.